Seja muito bem-vindo ao Ciba Talks. Eu sou Maurício Chalub, sou astrólogo. Eu sou Igor Fabres, sou astrólogo também. Temos uma jornada já, né? Um tempinho bom de astrologia aí pela frente. E a ideia, né, foi criar um podcast, porque ambos estamos um pouco de saco cheio de rede social, né? Daquele perfil normal, de postar coisa no Instagram, e aí todo mundo fala das mesmas coisas, a mesma coisa sobre a mesma coisa, né? Fugir um pouco desse formato de rede social atual que a gente tem. É um copia e cola de informação, assim, né? Que vai se, né, passando a mesma coisa, mesmo conceito, mesmo formato, né? Muda a pessoa, mas tipo, fica naquela mesmice ali, né? Isso é um saco. Eu tenho uma preguiça terrível de criar esse tipo de conteúdo, assim, tipo, não aguento mais, assim. E a gente teve essa ideia, né, de bater um papo, né? De sentar, conversar e, né, dentro desses temas, desses assuntos. E é isso, né? Nesse formatão bem solto, bem leve, né? A gente já, além de, né, de astrólogos, amigos profissionais, né? De colegas profissionais, a gente é amigo há anos, né? Então, né, a gente veio. São assuntos nossos do dia a dia, né? Que a gente senta e conversa e debate, né? Há muito tempo e a gente resolveu, né? Gravar e trazer essa troca com vocês. Pois a gente já falava disso há muito tempo, né? Vamos gravar um dia a gente conversando para ver se fica maneiro. Esse aí é o nosso piloto, né? Vai ser a primeira vez que a gente grava, senta e conversa. Então, os planos é que, se der certo, a gente traz uns convidados aí também, né? Uma galera para trocar uma ideia dentro desse mesmo nicho, dessa mesma pegada, né? Exato. E o tema de hoje, a gente vai, como um primeiro vídeo, a gente vai introduzir, né, o que é a astrologia. A gente vai trazer nossas visões aqui, trazer um pouco da história, né, uma retrospectiva histórica. A gente vai apresentar as nossas visões, né, para que ela serve, como a gente entende isso, como a gente utiliza essa ferramenta, né, ou essa linguagem. E também a gente vai trazer no final do vídeo o eclipse que ocorreu no dia 20, né? Então a gente vai falar um pouquinho dos efeitos dele, né? O que é esse eclipse, o que é, como que ele se reverbera, né, ao longo dos meses. Show. Beleza? Quer começar com uma introdução aí sobre o que é astrologia, o que você acha de astrologia? Eu acho que a gente pode fazer nessa retrospectiva histórica aí, né? Como a gente estava até falando um pouquinho antes do vídeo aqui, antes de começar a gravar, né, de que que a gente começou a gravar, né, no formato assim, vamos gravar, e a gente começou a conversar, né, e cachorros latindo, deve ficar no áudio aqui, mas é isso. Ah, então, né, cara, astrologia a gente não tem muito uma precisão, né, de quando realmente começou, até porque ela é mais antiga do que a capacidade de uma preservação de materiais, né, de dados, né, mas a gente tem indícios, né, de, né, mais de 6.000 anos, né, na Suméria, né, e Tarzim que apaixonado por esses estudos assim, né, de quase arqueologia, né, Tarzim? Eu gosto mesmo. Então, o que a gente pode fazer, né, historicamente, é cogitar como que começou a astrologia, né? Porque apesar desses registros aí de por volta de 6.000 anos, mais ou menos, que a gente sabe que, tipo, o humano primitivo, né, ele já observava posicionamento, né, desde que ele passou de coleta, né, de ser nômade, que ele passou do nomadismo para cultivo, né, ele tinha que observar sol e lua, senão não tinha como plantar, entendeu? Não tinha como fazer uma colheita que fosse boa, né? Então a gente pode aí botar bastante tempo atrás, desde esse tipo de observação, né? Fica difícil datar com precisão quando que começou, né? Mas tem civilizações que relataram isso? Não, a gente tem uma vasta documentação histórica aí, né, de fóssil, de campo de cultivo, de coisas e etc, né? E o que a gente sabe é que a astrologia ela começa a partir de observação, né, de simples observação de fenômenos, né? Então, eu acho muito interessante isso, né?
dessa ideia, né, desses espelhos d'água, né, na frente dessas pirâmides, de templos, né, e várias regiões, né, digamos, sagradas, né, pontos que hoje em dia a ciência percebe que são pontos muito precisos, né, dentro da todo o mundo, né, esses espelhos, né, onde passavam, quando passava uma constelação, né, algum planeta, alguma coisa, eles registravam, aqui marcavam um ciclo, né, a partir disso, então foram percebendo que em determinada, quando aquela constelação está naquele local, né, ou aquele planeta, algo acontecia, né? Então perceberam que tinha uma repetição de ciclos, né, em cima disso, né? Toda vez que aquilo passava ali, estava desse jeito, toda vez igual, né, as estações do ano, né? Mas até porque antigamente, né, não se tinha essa visão tão pessoal, né? Não existia esse ego desenvolvido como indivíduo, né? Tudo era voltado, né, mais para uma sociedade, né, que é para o bem comum, né? Não era algo para. E aí foi construindo, né? Foi sendo construído com outras utilizações, né? Inicialmente era para esse bem comum daquele local, né? Claro, né? E aí se percebe que isso é um grande poder, né? Isso aí você tem, porra, você pode descobrir coisas. Vamos ver que mais que isso pode funcionar, né? Se funciona para isso, né? Outras coisas. Pois é, imagina a galera observando assim o caminho aparente do Sol, né? Aí já consegue começar a entender que, tipo, quando o Sol começa a fazer o arco diferente para lá, começa a ficar mais frio, né? E da outra forma é mais quente. Aí já começa a entender isso, né? Uhum. E essa observação do caminho aparente da Lua também, né? E a Lua se mostrar em fases, né? De vez em quando aparece essa parte só da Lua, de vez em quando aparece ela inteira, de vez em quando ela nem aparece, né? E aí permitir que a pessoa começasse a entender o impacto dessas fases, né? Tanto em maré quanto em condição de plantio, né? E é isso. Tem várias técnicas de plantio que até hoje em dia dependem exclusivamente da fase da Lua para ser realizada, né? A gente tem Uhum. vários amigos que mexem com permacultura, com agrofloresta, e eles falam muito da fase da Lua que impacta de verdade, né? A produção, o tamanho da planta, o tamanho da raiz, o tamanho da folha, né? Tanto a agricultura sintrópica, né, quanto a biodinâmica também, né, tem essa relação muito forte, né, onde realmente Pois é. trabalham diretamente com isso, né. A biodinâmica acho que é com posição planetária também, se eu não me engano. Não tenho essa especialidade, mas se eu não me engano, né, traz isso também, né, traz essas relações. E interessante é que conforme, né, a humanidade, né, as civilizações foram se desenvolvendo, né, como a astrologia também foi se desenvolvendo, né, suas utilizações, né? E aí a gente vai tendo, né, Suméria, Mesopotâmia, né, África, Grécia, né, os romanos, né, até mesmo, né, isso, né, pro lado do, do Oriente, né, a Índia, China, né, todos eles tendo suas formas, né, de compreensão, né, e estudo dos astros, né, e não era desvinculado, né, a parte astronômica da parte astrológica, né, eles não separavam, quer dizer, né, não tinham não eram duas ciências separadas, né, sempre se estudava junto, né. Pois é, isso aí durou até o século XVII, mais ou menos, né? E tipo, como é que eu posso te dizer? Quando, quando a galera começou, não sei, né? Quando, quando os indivíduos começaram a perceber através de tipo, sempre que esse planeta passa por aqui, né? Porque antes, tipo, planeta é a estrela errante, né? É aquela estrela que anda. Porque tinha as estrelas que são fixas, que estão sempre no mesmo lugar do céu, e tem algumas ali específicas que estão andando por algum motivo, né? Então, sempre que essa estrela errante para próximo a essa constelação de estrela fixa, pô, os ânimos ficam mais ou menos desse jeito. Quando para do outro lado, pô, fica mais ou menos desse jeito. E aí o que eu acho que você estava comentando também das civilizações terem desenvolvido, a gente tem astrologia aqui nas Américas. Tem aquele Tzolk'in Maia, né? Tem Hum. várias coisas desenvolvidas aqui também que são culturas que, né, se a gente for levar a história tradicional a ferro e fogo, né, elas não tiveram contato entre elas, né? É, Tenho minhas dúvidas, né? pois é, Tenho pois minhas é. dúvidas, né? Ainda não consigo, não tenho capacidade de comprovar o contrário, né? Mas parto do princípio que elas se correlacionaram com certeza.
Com certeza. Quando a gente olha antigamente, assim, se a gente for procurar, a gente tem achado, né, fenício na Baía de Guanabara, entendeu? Tem escrita fenícia no Brasil, em um monte de lugar, com certeza. Com certeza houve já essa troca de cultura, né? Não sei datar, né? Não sei há quanto tempo atrás, não tem, Uhum, tem nem como cogitar quanto tempo atrás foi isso, né? Mas a gente tem aí uma troca de cultura que é, tipo, até porque desenvolveram coisas muito semelhantes, né? Igual, tipo, a civilização do Egito resolve construir pirâmide. Aí os maias resolvem construir pirâmide também. Pô, não é possível que não tenha um intercâmbio de civilização aí, né? uhum, Por que que eu vou construir exato. com o mesmo formato se a gente nunca se viu, nunca se encontrou? Até os conceitos vão mudando, né? Quando a civilização vai evoluindo, né? Você vai falar, tem isso aqui que é tecnológico. A tecnologia daqui a pouco está em outro patamar, vai estar falando de outra coisa, né? Isso aí já morreu aquele velho ali, tipo, aquilo ali já é obsoleto, então ele vai ter outro significado, né? E aí traz uma coisa nova, altamente tecnológica, que aí vai se encaixar, se inserir nos parâmetros de uma outra gama dentro da astrologia, né? Uhum. E até E, como, né, sendo, talvez, né, pode considerar, né, a astrologia como uma grande tecnologia, né, a tecnologia é uma forma de poder, né, porra, gigantesca, né, em que impérios tombaram por bons astrólogos, né, né, boas decisões, né, não por bons astrólogos, mas boas decisões, boas escolhas de momento, né, isso aí ao longo, né, da história, né, onde, porque por necessitar, né, de um grande empirismo, né, de uma grande verificação ali, empírica, né, de repetição de processos, né, de ciclos, você consegue ah, ter, igual para plantar, né, não é diferente, né, o movimento de uma sociedade, né, para o movimento de uma planta, por incrível que pareça, né, por pois é, incrível que pareça. pois é. E se a gente for pensar assim, evoluiu muito mesmo, né? A gente pensa do homem primitivo, olhando sol, lua, para plantar. Aí depois começa a ver essas estrelinhas que andam. Aí começa a ver, tipo, encontro, afastamento das estrelinhas que andam, né? Alinhamento de planeta, obviamente, né? O que que isso provoca e etc. E aí começa a compilar isso num grande estudo. E aí, você Exato. vai. Ah, E tá. aí, não, e aí tem essa relação geométrica, né? Que aí vai surgindo, vai desenvolvendo junto, né? Com o processo da evolução da matemática, da física, né? Daí vai percebendo os ângulos, né, as quadraturas, as conjunções, as oposições, né? De todos os aspectos que tem, né? Isso vai desenvolvendo junto com o processo da própria matemática, né? Com a evolução da matemática, vai se evoluindo também essa compreensão, né? De ângulos, né? E movimentos, né? No céu, né? Pois é. E aí é simples no final das contas, né? Pô, se isso funciona para os eventos que acontecem na vida, por que que não vai funcionar para uma pessoa? Né? Aí vão achar qual é a correlação de uma pessoa com os movimentos no céu, né? Isso aí definir historicamente, assim, observar essa evolução da astrologia é legal, assim, até para começar a definir o que que é astrologia, né? Tipo, Exato. no final das contas, assim, o que eu consigo conceber, assim, é que no final das contas a astrologia vai ser, assim, o conjunto de técnicas que veio desse porrilhão de tempo de desenvolvimento, né? Tipo, começou a se desenvolver lá atrás, né? Que é responsável por decifrar, entender, explicar o que que acontece nesse grande relógio, né? Por que que quando essas coisas estão juntas começa a acontecer coisa aqui? Entendeu? Por que que os efeitos se manifestam dessa forma quando tem uma angulação entre aqueles dois pontos específicos? Entendeu? Uhum. Então, eu gosto muito da parte poética, assim, né? Parece que é uma linguagem, né? De você escrever poesias dessa grande dança celeste, né? A sua capacidade, né? De, cara, conseguir. E aí, para toda escrita, como toda linguagem, né? Você precisa de técnicas para coisa, né? Sonar mais harmônica, sonar. Conseguir traduzir realmente, né? A linguagem não dá para você colocar palavras soltas, né? Soltar assim, e querer que faça sentido, né? Então, acho que
a técnica entra muito dentro disso, né? Se eu conseguir trazer uma coerência, né? Uma fluidez, um ritmo, né? Para aquilo dali, né? Não só trazer palavras-chave. Pois é, aí acaba que é isso. Quem trabalha com astrologia tem que ter essa capacidade, né? Essa capacidade quase poética, né? De emendar um monte de conceito, né? Ao mesmo tempo e traduzir numa frase que faça a outra pessoa entender o que aquilo está querendo dizer. E É, que acho que a ciência, né, ela esbarra muito, né, nesse sentido, de tentar encaixar a astrologia dentro de uma ciência, né, dentro do modelo científico, né, porque é igual você, uma linguagem, uma forma de você traduzir aquilo dali, né, e essas traduções, né, elas são muito individuais, quando você vai analisar indivíduo, né, e até mesmo se for analisar um país, né, o que ele é hoje, né, porra, 500 anos atrás era outra parada, pois né? é, Embora tenha o mesmo mapa, tenha a mesma configuração inicial, você pode pegar o próprio mapa do Brasil, né? Você vai pegar o mapa do Brasil invasão, né? Quando o Brasil foi invadido. Pega do Brasil República, pega do Brasil Independência, né? São processos diferentes. Se você analisar o trânsito em cima de cada coisa diferente dessa, né? Você consegue compreender uma parcela daquilo dali, né? Do que realmente está acontecendo hoje, né? É mesmo de uma pessoa, né? Se pegar o mapa natal, né? E aí você pega o mapa da Revolução, né? O mapa daquele ano ali, né? E você traz o trânsito nas duas coisas, né? Você consegue ver que é uma coisa só, né? Mas a partir de visões diferentes, né? De percepções diferentes, mas é o mesmo indivíduo recebendo em momento, aquele momento recebe esse efeito, né? Aquela essência dele recebe um outro efeito, né? Como se fosse um processo, né? De experiência naquele período e o outro é dessa essênciazinha, como se fosse uma semente de maçã, né? Recebendo uma chuva inicial, né? E a macieira já recebendo um outro efeito de uma ventania ou uma chuva também, né? São coisas diferentes, né? pois é. É igual quando você pega assim um mapa individual, aí você vai ver observar um trânsito no mapa individual. Aí você vê, pô, o mapa individual dessa pessoa é assim, dessa forma, e aí recebe um trânsito, sei lá, um Plutão Sol. Aí recebe esse trânsito, né? Aquela pessoa vai reagir de um jeito. Aí você pega um outro mapa com as características individuais daquela pessoa, aquela pessoa também passa um Plutão Sol, mas ela vai reagir de outro jeito, porque ela é outra pessoa, ela está de outro jeito. Mas a gente sabe mais ou menos o que, que se caracteriza naquele trânsito, né? Só que, Exato. obviamente, o desenvolvimento pessoal da pessoa, né, a individualidade dela, como ela é, né, tanto características natas como inatas, vão ser extremamente importantes para a forma que a pessoa vai reagir àquele período da vida dela, né? É o que eu vejo muito que a astrologia ela não, ela inclina, mas ela não define, né? Ela traz uma inclinação, né, para algo, né? Eu acho que é um erro muito comum, né, das pessoas esquecerem quando a gente nasce, né? A gente é um bebezinho cagão, né? A gente nasce cagando na cal, zerado de informação, pelo menos, né, consciente, né? E ele vai recebendo todo um conjunto de estímulos, né, familiares, de influências, né, sociais, culturais, econômicas, políticas, sociais, né, ambientais, filosóficas, religiosas, que vão simplesmente limitando, né, essas possibilidades iniciais, né? E essa limitação vai conduzir para certas experiências que não são escolhidas, né, inicialmente, né? E se separar o mesmo mapa, né, dois gêmeos, e pum, cada um vai para um canto, um vai para o Oriente, outro fica no Ocidente, mesmo mapa, né? Ou até mesmo vivendo na mesma família, né? Elas vão ter percepções diferentes da realidade, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Então elas nunca vão estar no mesmo local, né? Elas sempre vão ter percepções, né, diferentes, né? Então os estímulos vão ser diferentes, isso vai transformar aquela mesma sementinha, né, em algo diferente, né? Que eu acho que agora trazendo até uma das perguntas, né, que a gente pensou, né, em trazer para vocês, que é essa questão do para que serve, né, a astrologia, o que é a astrologia, né, assim, qual que é a visão de cada um, né, como é que utiliza isso, né? Acho que eu vou até trazer aqui já de uma vez, né, que eu gosto de ver a astrologia, né, como uma forma, né, de compreender essa sementinha original, sabe? Se você der tudo que a sementinha de maçã precisa, ela vai crescer incrível, maravilhosa, vai dar um monte de maçã,
perfeito, era uma macieira maravilhosa, vai dar um monte de maçã, essa maçã cai na terra, apodrece e volta a ser uma semente, né? Então, tudo na natureza só muda de forma, né? A essência sempre se preserva daquilo lá, né? E o ser humano também é natureza, né? Embora a gente esqueça disso de vez em quando, né? A gente fala, eu adoro ter contato com a natureza, né? Aquela coisa verde lá separada de mim, né? A gente é um bichinho, né? Um Homo sapiens, uma espécie que destruiu tudo à volta e se isolou como espécie, né? A gente só tem péssima relação com qualquer coisa que não seja a gente mesmo, né? Tipo, a gente continua sendo natureza. Nosso, né, famoso DNA até mostra que a gente tem essa sementinha, né? Só que a gente não sabe o que sementinha representa. Da maçã a gente sabe que é maçã, do abacate sabe que é do abacate, né? E o nosso DNA até hoje não foi decodificado, né? A gente sabe um cadinho só dele, né? A gente sabe algumas características, algumas coisas que representam, né? Mas talentos, potenciais, habilidades, né? Que já são natas daquilo dali, né? A gente não consegue reconhecer, porque é o grau de desenvolvimento da nossa espécie, vir sem consciência do que a nossa sementinha é, né? E aí eu vejo muito o nosso mapa trazendo esse potencial, né? De a gente poder reconhecer, né? E abrir o nosso livre-arbítrio, sair do campo de possibilidades estritas, né, de quando a gente vem desse nascimento, né, das compreensões sociais, culturais, né, de sair desse estado, mas não sair no sentido de escapar dele. A gente está inserido nisso, né, mas é saber como essas ferramentas, por exemplo, onde que o tomate é melhor ser plantado, né? Pô, plantar, mas eu quero plantar tomate no deserto. Pô, demorou, só não pode reclamar que não está dando tomate. Ou pode reclamar também. Mas, tipo, né? Não adianta você querer que o deserto dê água. Pega o vasinho, bota, muda de lugar. Né? Não adianta você ficar querendo que aquilo te dê o que você quer. Mas você, no mapa, vai trazer como que aquele cenário, né, para as casas, né, como que aquele cenário precisa funcionar para que você tenha os nutrientes necessários para aquele bom desenvolvimento. Não quer dizer que ele vai funcionar daquela forma. Né? Pois é, pois é. A astrologia, ela limita nesse ponto, né? Talvez, em certo ponto, assim, se a gente esmiuçar bem, assim, quem sabe a inteligência artificial futura, talvez a astrologia até defina, né? Talvez. Vai saber. É Só que verdade. não é da capacidade de nenhum astrólogo É conseguir verdade. definir alguma coisa através dela, né? É. A gente, né, é engraçado porque, né, depois a gente fala que não define, mas a gente percebe com muita precisão, né, assim, as coisas, né? Assim, a gente, né, eu pelo menos eu evito assim, né, esse determinismo, né, tão exato assim, Com né? certeza. Isso, né, durante consultas, né, durante para a pessoa, né, para uma questão até ética e moral assim, de liberdade da pessoa escolher, né, não ser tão incisivo assim com a pessoa, né? Isso aí está muito fora da capacidade humana de conseguir conceber a astrologia de uma maneira que é fácil ela definir alguma coisa, né? Tá muito fora. Até porque, pô, hoje em dia eu fico pensando assim, cara, como que a astrologia funciona? Qual o mecanismo dela? Né? Tipo, a gente ainda não descobriu. Mecanismo de ação. É empírico, né? Se você estudar, você vai perceber o funcionamento, né? Mas, tipo, que um lugar, um planeta exerce uma força, tal, que manda uma energia, manda um radiozinho, entendeu? Isso aí, É, não tem como a gente afirmar uma coisa dessa, entendeu? não temos equipamento para medir isso, né? Tipo, isso realmente no mecanismo de ação tá longe, né? Mas pouco importa, isso para mim vai ser sincero, assim, né? Tipo, Pois é, quando eu verifico, né, exaustivamente, né, através de muita observação, eu vejo a precisão milimétrica, assim, da coisa, né? De trânsitos, né, e tudo mais, cara, para mim é a mesma coisa, né? Você falar assim, Siri, que horas que o sol se põe hoje? Né? Tipo, ela vai te dar compressão de minutos. E se você for ali onde você está, vai se pôr naquele momento ali. Porque a órbita é calculável, né? Então a gente já não tem mais essa dificuldade, né? Então se começar a regredir no passado, né, começar a voltar ali, você tem a possibilidade de verificar acontecimentos. E se, pô, se quiser trazer para sua própria vida, que é a sua maior experiência, né, o que você consegue comparar de forma mais fácil, né? E aí depois você vai estendendo para outras pessoas, né? Você começa a perceber que tem um padrão de correspondência, né? Não sei se tem influência, né? Eu não consigo afirmar a influência,
mas eu consigo examinar, né, essa correspondência muito exata, né? Que está em cima como que está embaixo, né? Assim como que está embaixo como que está em cima, embora de forma É. diferente. O que eu gosto de observar, assim, eu gosto assim, de olhar a astrologia como se fosse um relojão, tipo, lotado de ponteiro, entendeu? Hum, E sempre vai estar acontecendo alguma coisa, né? Cada hora vai estar na hora de uma coisa diferente, num lugar diferente, pegando um aspecto seu diferente, né? E quando vai pegar um aspecto meu, obviamente vai pegar outro aspecto seu, vai pegar um aspecto diferente em cada pessoa. A não ser que você tenha um gêmeo astrológico, isso aí também pode ser uma pauta futura, né? uhum, Que não uhum. cabe a gente querer começar a falar disso agora. Também, aí vai pegar eventos semelhantes, né? Sendo que você ocupa um lugar na vida, socialmente falando, e a outra pessoa ocupa outro, né? É, mas é isso. E a galera assim que contribuiu com a astrologia, esse povo antigo, né? Antigo não, né? A gente tem muitos contemporâneos que continuam contribuindo assim imensamente até hoje. Tem a galera brasileira muito braba, né? Muito boa, que pô, você vai olhar E, os estudos e conteúdo, pô, meu Deus. e já aproveitando, galera, lembrando aqui, né? Já aproveita ali, já clica para se inscrever, curte ali, né? E já dá uma olhada, acompanha também na nossa página ali do SIBA, né? Que é o Simpósio Brasileiro de Astrologia e Hermetismo, né? Onde a gente traz esse monte de conteúdo maravilhoso para vocês, de vários palestrantes dessas áreas, só uma galera de alta qualidade, né, trazendo aqui para vocês. E falando, né, nessa galera de alta qualidade, né, historicamente, você consegue trazer para a gente, Tarzinho, alguns aí que você se lembra ao longo da história? Ah, Cientistas eu assim? consigo alguma coisa. Consigo alguma coisa. Mas lembrando desse negócio aí da galera curtir, se inscrever, pô, isso aí é importante, né? Porque se não tiver inscrito, não tiver a galera curtindo, realmente não tem sentido a gente ficar gravando e dando continuidade a isso aqui, né? A não ser pelo nosso bel prazer, mas a gente pode fazer isso sem câmera, que inclusive é muito mais fácil, Né? né? Exato, não, até porque quando a pessoa curte ali, né, se é sinal que você gostou do vídeo, né? Então seja É, bondoso e leve esse vídeo para outras pessoas gostarem também, né, e acrescentar e somar, né, que a gente se movimenta assim, né? pois é. Mas então, conhecidos historicamente, a gente tem muitos, né? Tem muitos. Nossa, meu Deus. Antigamente, então, era necessário, né? A astrologia, por exemplo, pô, a época de Ptolomeu, né? Toda a dinastia ptolomaica do Egito. Tipo, Ptolomeu não foi um só, né? Não tem um Ptolomeu só, tem a porrada de Ptolomeu, né? Depois que os gregos, né? Depois do Alexandre o Grande, Ptolomeu ficou no poder do Egito, né? Foi ele que ficou tomando conta do Egito. E aí, obviamente, houve essa compilação das técnicas astrológicas, né, extremamente importantes até os dias de hoje. As divisões de ramo da astrologia, etc., todas feitas por Ptolomeu. Uhum, Mas eu acho mais interessante conforme a gente vai chegando mais para frente historicamente, né? Porque todos os pais da nossa ciência moderna, inclusive a galera tem a galera muito científica tem a raiva de astronomia, de astrologia, né? Principalmente a galera da astronomia tem uma raiva de astrologia que eu não entendo. Porque, tipo, os pais da ciência moderna, todos eles eram astrólogos. Galileu, Galileu, Isaac Newton, Kepler, entendeu? Todos eles. Não tinha um que não era. Inclusive, para você estudar, né, astronomia, você tinha que estudar astrologia. Entendeu? uhum, É, eu vejo assim que, como é que eu posso dizer? Galileu, Kepler, aquele Tycho Brahe, né, que foi, acho que, professor do Kepler, né, eles eram astrólogos e eles são considerados os pais da ciência moderna, né? uhum, Como é que eu posso dizer? Eles observavam assim que o universo ele não era só caótico, né? Então eles acreditavam na conexão do universo inteiro com a vida humana, entendeu? Eles garantiam que a melhor forma de você entender essa conexão era fazendo seu mapa. uhum.
É, É impressionante porque quando você, né, é porque o ser humano tem essa mania de, não sei por que a gente se acha tão especial assim e tão diferente, único, né? Porque tem os corpos celestes, eles se movem com padrões, né? Aí se você observar, tudo na natureza funciona baseado nisso, tudo. Ser humano não. Ser humano não. Ser humano, não. Eu escolho por mim qualquer coisa, né? Eu não sei se é uma falta de autopercepção, assim, tipo, não sei, né? Na verdade, de não parar para olhar, né? Porque se você olhar essas correspondências, né? Fica inegável a coisa, né? Mas aí eles sabiam disso, né? Esses caras sabiam disso. Na verdade, não sabiam, né? Eles começaram a observar que tinha essa correlação também, né? pois é, as constelações que a gente tem no céu, elas são agrupadas do mesmo jeito que as pessoas faziam desde sempre, entendeu? É, eu tenho por mim assim de que a astrologia ela começa, na verdade, desde que tem gente no mundo. Entendeu? Teve gente, aí começou a cognição, né? O processo de cognição, de consciência, a pessoa começou a olhar estrela e etc. É isso. É, pô, se a gente olha, por exemplo, para a Suméria, né? Suméria, os caras eles conseguiam detectar e prever eclipses com a precisão de 200 anos à frente, né? Usando aquele ciclo de Saros deles lá, sabe? Tu Dá já me para falou usar até deles. hoje, cara. Já me falou É uma deles. precisão absurda. É mesmo, dá pra usar até hoje? Dá para usar fácil até hoje. Irado. Irado. E, e é isso. Tipo, Mosquito. é, até me perdi do que eu ia dizer aqui. Dos personagens históricos que a gente tá, né? Aí, nossa, sabe como é que foi essa assunto também. Mas quando eu tava falando de Ptolomeu, né? O Ptolomeu tem aquele livro dele, né? Aquele Tetrabiblos. Você lembra Uhum. desse livro? Acho que a gente já Lembro. deu uma Aham. olhada nele Aham. junto, Aham. inclusive. Ele é muito doido, isso é muito doido. Isso é muito doido. E nessa aí ele descrevia várias regras da astrologia, né? Claro que muita coisa mudou e muita coisa continua igual, né? Ele dividiu os ramos da astrologia, mundana, natal, horária, eletiva, né? É, Ptolomeu, é quanto tempo antes de Cristo? O primeiro Ptolomeu, né? Não mas aí eu preciso fazer uma busca. Não sei cabeça de assim, né? cabeça. É. Bom, se é bom, se alguém souber isso aí, galera, bota no comentário aí, por favor, né? Porque cabecinha que o HD tá, né, tem seus limites. Pois é. Eu sei que, tipo, depois de um tempo, quando Roma vira o maior império de todos também, aí todo mundo da nobreza também era inclinado à astrologia, né? E é isso, a astrologia, ela tem essa coisa, né, de que às vezes ela ficava um pouco esquecida historicamente, mas depois ela ressuscitava em outro lugar, né? Os Uhum. árabes usaram muito a astrologia também, tanto que a Nossa, gente... os caras deram um boom assim na astrologia, né, cara? Nossa, cara, nossa, os árabes. Eu não tenho esqueci o nome dele. Os árabes ficaram matemáticos, né, e vinham com aquela divisão dos ângulos entre planetas, e tinha as partes arábicas, né, os lotes, né, Uhum. parte da fortuna, parte da morte, parte do espírito, com todos esses nódulos, né? É, e é isso. E depois a gente pega essa parte do Renascimento, né, do século XVI também. E nessa época que eu estava citando agora há pouco, tipo, todos os maiores nomes da ciência eram astrólogos, obrigatoriamente. Se você sabe que se você fosse cientista e não fosse astrólogo, você não era nem respeitado. Abu Mashar. Lembrei. Boa. Abu Mashar al-Balkhi. Lembrei aqui agora. Depois eu vou trazer mais coisas dele aqui. Também foi um dos caras assim que já vi coisa dele, né? E é coisa assustadora, assim, de descrições, né? Partes arábicas, né? Ele começa a trazer muita coisa, assim, de estrela fixa pra cacete, né? Um monte de coisa assim que é interessante. É um mundo que eu desejo explorar mais, assim, como astrólogo, né? Essa dos árabes, assim, aquilo é muito incrível. A parte mitológica também é muito boa, né? Dos contos, né? Essa parte toda
mais sutil, né? Não só a geométrica, matemática, né? Que eles eram muito bravos, né? Muito bravos. Pois é. Previsão, sim, principalmente, né? Eles trabalham... Nossa, ele deu um boom a parte, né, de previsões, né, com os árabes, que era impressionante. E você sabe o que que eu acho que caiu bastante a astrologia assim aos olhos, como ciência, né, aos olhos da humanidade? Foi que, tipo, ao mesmo tempo que a astrologia ela começou a se desenvolver muito, né, lá na época do Renascimento e tal, esse modelo do Ptolomeu de que a Terra era o centro de tudo, né, era o centro do universo, ele caiu por terra, né? Uhum, Tipo, depois que foi percebido que a Terra, tipo, girava ao redor do Sol e etc, né? E foi até um modelo daquele, foi o Copérnico, né? Copérnico que mostrou que o modelo estava errado, né? uhum. E aí aquele Tycho Brahe que eu falei antes, ele até tentou propor um modelo meio termo ali, né? E aí depois o Kepler comprovou que realmente o modelo do Copérnico era o que estava certo, né? E aí, tipo, teve esse boom da astrologia e logo depois os cientistas cortaram a astrologia. Falaram, não, se a Terra não é o centro, isso aqui não funciona. Não tem como Sim. funcionar. O cara descreveu tudo com a Terra sendo centro, né? Você tem assim, né, tu sabe que momento que isso começou a acontecer, que começaram a separar a astronomia da astrologia, sabe se quem, que algum cientista, né, começou a refutar, com certeza, né, alguém, sei lá, não um só, né, mas o meio científico, mas teve alguém que começou a refutar isso, e isso aí começou a ser separado, né? Você tem isso de cabeça, assim, quando isso começou a acontecer? Foi nessa época aí. Foi nessa época Sim. que teve a grande queda, quando o modelo do Ptolomeu caiu, né? Que aí tudo que baseava a astrologia, né, com a Terra sendo centro, o modelo do Tetrabíbulos e tal, caiu. Não era assim, entendeu? Que Tipo, aí com o desenvolvimento de aparelhagem tecnológica, ficava cada vez mais claro que a Terra não era o centro do universo, né? A uhum. Terra está mais no cantão, isolado, no cantinho do universo ali, o nosso sistema inteiro está isolado, né? Existem muitos sistemas muito maiores que o nosso, né? Só que E é é engraçado isso. como hoje em dia, né, com, porra, né, física quântica, né, estudo de mecânica quântica e tudo mais, né, começam a evidenciar, né, e observar o que falava há muito tempo atrás, que sempre foi falado, né, Pois é, e essa própria questão, né, da Terra, né, não ser o centro, mas para a astrologia, né, a gente ter essa visão antropocêntrica, né, como o ser humano como centro do próprio processo, né, ou um país, né, ou o que quer que seja, né, mas seja uma empresa, né, a gente vê, né, que o observador ele muda a percepção da realidade, né? Então é muito importante você colocar como um centro, como observador, né, não como centro do universo, né, mas é o seu ponto de observação do processo, desse movimento, né? Porque quem está aqui agora, né, a gente está aqui em Floripa, né, observando, a gente vai ver de uma forma, né? Quem está pro nortezão, tá no Alasca, vai ver as coisas de um outro jeito, né? A própria posição ali, né, vai estar no mesmo outro movimento, né? Então isso altera é, a percepção do processo, né? pois é. É isso, tipo, não interessa se a gente está no pé, na cabeça, no peito, né? É tudo parte da mesma coisa, entendeu? Uhum. Essa me lembra uma história engraçada também. Você já leu o Guia dos Mochileiros das Galáxias? Não. Esse livro é muito engraçado, olha. Aí, só falando da passagem de astrologia, assim, porque tem a civilização em Plutão no livro, né? Eles falam que tem a civilização avançadíssima em Plutão, né? Os caras são Ah, muito, só vou te cortar a muito cabeça, bravos. porque eu tô com o teu livro de Plutão aqui. Água. Mas então, Mas então, eles são uma tribo muito braba, assim, uma sociedade muito evoluída já, e eles gostam de assistir as novelas da Terra, e eles se amarram em astrologia, entendeu? Só que eles tentam aplicar lá e a astrologia não funciona para eles, porque eles não nasceram na Terra. É, meu. Só que eles gostam. E aquele eclipse que rolou aí? Dia 20, né, quinta-feira, é, Ah, é eclipse doido aí, né? Esse eclipse aí raro, eclipse híbrido. Eclipse híbrido acontece o quê? Cada 10 anos? eclipse anular, né?
Parte anular, parte total, né? Ele parte ali, isso que depende do quê? Da região? Pô, das áreas observáveis vai ser bonito, hein? Depende da região. Mas dos lugares observáveis vai ser bonito de ver mesmo. Gostaria, inclusive. A sombra dele passa ali, né? Que é a região de Japão, Coreia, Oceania, um pedacinho ali, costa leste ali da África do Sul, talvez, né? Parte sul ali, né? Pega esse pedacinho ali. E quanto tempo que dura o eclipse, assim, de efeito, Tarzinho? De efeito dura 6 meses, né? Com efeito começando um pouquinho antes. Se você der as margens de dias antes aí, você já começa a ver. Acho legal também a gente explicar o que que é um eclipse, né? Primeiramente, para quem não conhece muito, que está entrando em contato agora. Eclipse é o encontro, né, do Sol e a Lua, da órbita dos dois, caminho aparente do Sol, caminho aparente da Lua, se encontram e aí traz esse período de sombra, né? O Sol fica escondido ou a Lua fica escondido pela sombra da Terra, né, pela projeção da sombra da Terra. Então tem eclipse lunar e eclipse solar. E, obviamente, eles sempre vão fazer conjunção com os nódulos, né? Esse eclipse, inclusive, ele tem a peculiaridade, né, que o nódulo ainda está em touro, e o eclipse, de fato, ele acontece no último grau de Áries, né? Uhum. É, Os últimos minutinhos de Ares, né? Os últimos 10 minutos de Ares, né? pois é, é um eclipse assim, ele está bem intenso por um lado, né, e bom por outro. E astrologicamente, né, estou explicando aqui astronomicamente como funciona, mas astrologicamente, a analogia que eu gosto do eclipse é o blackout, né? Uhum. Você tem a projeção da sombra ali, apagaram-se as luzes, você tem que continuar fazendo as coisas. Para que você vê, você vai estar num lugar que você nem imaginava que você estava indo em direção àquele lugar, né? Obviamente, dá para aproveitar muito bem o eclipse, né? Você vai ter que ver na casa do seu mapa que esse eclipse vai cair, quais aspectos estão acontecendo com os planetas do seu mapa, etc., né? Por trânsitos. E para isso eu aconselho muito que você ache um bom astrólogo para fazer isso para você, né? Felizmente, aqui no CIBA temos inúmeras possibilidades para quem gosta de astrologia. Exato. É só entrar ali no Instagram do Ciba, né? Que é o @ciba.br. Vai colocar aqui, né, aqui embaixo, né? Também na descrição ali. E qualquer um que você procurar lá vai fazer uma boa análise, uma maravilhosa análise, né? Acredito também que tenham vídeos, devem ter feito textos também sobre isso. Então, quiser aprofundar um pouco mais, né? Senão a gente precisaria fazer um vídeo exclusivo para isso, né? E acredito que, né, para esse momento, nossa ideia é mais trocar uma ideia, apresentar, né, um pouco sobre sobre o que, né, esses temas, né, de introduzir um pouco a astrologia, mas como está muito recente, né, esse eclipse, né, aconteceu há poucos dias atrás, né, a gente resolveu trazer também um pouco dessa temática. Então, quando eu e o Maurício a gente estava conversando sobre quando que a gente ia lançar o vídeo e começar o podcast, a gente até pensou no dia do eclipse, só que bastou dar uma olhadinha no mapa para a gente já não querer mais. Exato. E aí, um conselho que eu dou para vocês, né? Se você começou alguma coisa durante esse eclipse, né, no dia do mapa do eclipse ali, ele não está muito favorável, não. Tá? Porque a gente tem uma quadratura muito próxima, né, de Sol e Lua com Plutão, que você cria ali, ele tende a se desfazer com o passar do tempo, né, tende a minguar, então não é Renunciar, interessante. uma renúncia forçada, né? Você precisa renunciar forçadamente, né? Nada que você gostaria, mas, né, é um trabalho de renúncia. E, né, o que vai precisar ser renunciado não sabemos. Então evita-se, né, começar algum projeto nesse período, embora, né, a ideia de uma lua nova seja muito positiva, né? Mas com essa quadratura, né, para isso funcionar, vai ter que estar muito atento, né, a tudo que você renunciar, e nem sempre é muito prazeroso, né? Não é uma coisa muito fluida, não. Embora o eclipse tenha um pouco dessa função, né? O eclipse tem um pouco dessa função de desembolar as coisas, né? De dar esse blackout, né? Para que as coisas aconteçam, né? Só que é um acontecimento um pouco empurrado, né? Pois é, eu lembro que eu estava falando das técnicas que Ptolomeu dividiu a astrologia ali um pouco antes.
falando da astrologia eletiva. A astrologia Uhum. eletiva serve exatamente para isso, para você escolher quando você vai começar alguma coisa. Entendeu? Quando você escolher o mapa daquela situação específica. Né? Ah, eu vou casar. Vou casar quando? No dia do eclipse. Você vai casar no dia desse eclipse. É, Né? não. Não. Zero recomendável. Tipo assim, acredito que é engraçado isso, né? Da histologia eletiva ali, principalmente, na verdade, da intenção, né? Que a gente tem ali, o que a gente está buscando, né? Porque normalmente o que a gente está buscando antes do eclipse não é o que o eclipse vai proporcionar pra gente, né? Não é o que a gente vai realmente vivenciar depois, porque é um novo processo, né? Então, espere ele acontecer para você receber aquela carga, né, de novas informações, né, para poder direcionar para novos acontecimentos, né? Não é uma coisa meses antes, né? Você tomar uma decisão de iniciar a coisa ali, né? Porque possivelmente você vai estar num outro estado, né? O eclipse ele vai estar, a não ser que seja uma pessoa completamente alinhada com os processos de vida, né? Tipo assim, que não é tão comum isso de acontecer, né? Pois é. Então, lembrando aí, gente, que esse aqui é um eclipse em Áries, né? E é o último grau de Áries, conhecido também como grau anarético de um signo. Quando ele está no finalzinho, último grau ali, que ele Anorexo? é anarético, que ele já sabe como é que é, entendeu? Já está cansado daquilo ali, já é assim, já conhece aqueles defeitos. Então, essas qualidades impulsivas de Áries, elas tendem assim a ser um pouco exaltadas, ok? Então, só ficar de olho aí. Esse eclipse ele está sendo assim amenizado de certa forma, porque tem a conjunção com Júpiter ali, a conjunção já bem afastada, né? Mas ainda existe a conjunção Em decanato de Júpiter, né? em decanato de Júpiter. E aí Hum. é isso. Você tem coisas em signo de fogo, por exemplo, Leão, Áries, Sagitário. Essas coisas também vão ser impulsionadas de certa forma. Entendeu? Se você tem coisas em signos cardeais, né, no último decanato de signos cardeais ali, Libra, Câncer, Capricórnio e Áries, também tem uma certa influência acontecendo ali também. E início dos fixos também, né? E início dos fixos também. Touro, né? Início de Leão, início de Escorpião, início de Sagitário também, né? Ali, pelo menos até os 5 primeiros graus ali vai fazer bastante efeito, Pois é. né? E aí é legal, né? Procurar realmente um astrólogo ali para poder te orientar nisso, né? Para poder realmente aprofundar pro seu caso específico, pro seu caso particular, né? Que embora seja né? Como tudo na astrologia, né? O céu é o mesmo para todo mundo, né? Mas cada serzinho ali, né? Vai receber esse efeito de uma forma muito única, né? Muito pessoal. Então não exige, a gente tem, né? Tem os campos, né? Que um planeta, um signo, eles trabalham, né? Eles vão pegar uma gama de possibilidades, né? Mas quando vai trazer para o seu, facilita muito isso, né? Do que ficar atirando no escuro, né? E ou tentar se basear em uma análise genérica, né? Trazer para um lado pessoal, né? Um aspecto completamente genérico, né? Tem um efeito do eclipse. O eclipse traz isso aqui. Mas para o seu caso, né? Ele vai ativar essa parte, esse aspecto, nessa casa, né? Essas casas, né? Esses aspectos. Então isso é importante, né? Pois é, até para quem tem dificuldade de acreditar em astrologia, né? Não é questão de acreditar, né? É questão de você observar, entendeu? É legal você ver assim um eclipse e na área que está caindo do seu mapa qual é o eixo, né? E observar as circunstâncias da sua vida desde agora até 6 meses para frente. É algo muito interessante de observar. Uhum. Só que, obviamente, você tem que achar um astrólogo que você confia, né? Que possa te passar as diretrizes do que vai acontecer, né? Das possibilidades que estão vindo e observar na sua vida. Principalmente se tiver com algum, né, querendo lançar algum projeto agora, né, ou está em processo, né, de modificação muito profundo, né, que tem, né, a gente está vivendo fases muito intensas, né, da humanidade, né, então, claro, é válido para todo mundo, né, mas principalmente, né, quem tiver com esses processos, né, vai ajudar muito a conseguir entender, e o Eclipse esse Eclipse é especificamente muito bom para isso, né, para a gente conseguir realmente mudar aquilo que está agarrado, né. Com certeza, com certeza. Então, galera, acho que o que a gente tinha para hoje, assim, de conversa sobre astrologia, era isso aí. O que você acha, Maurício?
É isso, né? Agradecemos aqui e aguarde os próximos episódios, próximos capítulos. E se gostou, comenta ali, já se inscreve no canal para não perder, já aperta ali no sininho também, né, para receber as notificações. E até uma próxima. Até, galera. Valeu, obrigado aí por quem assistiu até aqui.